Quanto tempo você passa no lugar onde mora? Se você é alguém que trabalha em um período e estuda no outro, como é o caso de muita gente por aqui, você provavelmente passa a maior parte do seu dia fora de casa. Por isso, eu sempre achei confuso o modo como o verbo live é usado na língua inglesa. Essa palavra pode ser traduzida tanto para morar quanto para viver, dependendo do contexto. Mas morar e viver, pelo menos para mim, nunca foram sinônimos. Afinal, se nós investirmos mais tempo e energia em um lugar que não seja a nossa casa, a maior parte desse negócio confuso que chamamos de vida estará também nesse outro lugar. Por outro lado, o viver não é só sobre a quantidade de tempo, não é verdade? Também é sobre a qualidade desse tempo. Tanto é que se eu pedisse que você contasse a sua história até agora, você provavelmente deixaria de fora todas as horas no transporte público, aquele tempão fazendo uma atividade repetitiva no trabalho, as semanas que passaram no piscar de olhos sem que você percebesse. Nessa sua biografia, provavelmente entrariam só os grandes acontecimentos, as memórias com mais carga emocional, os momentos que você acha que foram cruciais para que a sua vida fosse como ela é hoje. A vida, portanto, não é definida só pelo que fazemos na maior parte do tempo. Na verdade, talvez seja sobre aquilo que passamos mais tempo lembrando que fizemos. Pensando assim, até que o live faz certo sentido, porque, por mais que você não passe tanto tempo lá, sempre tem aquele lugar que significa mais para você do que o mundo inteiro. Um lugar que nós chamamos de lar. Da mesma forma que morar não é sinônimo perfeito de viver, a palavra casa também não é sinônimo de lar. Uma casa é uma construção. Ela tem paredes, tem teto, porta, janela. Existem casas onde ninguém nunca morou, mas isso não muda o fato delas serem casas. Mas quando a gente está falando de lar, não é bem assim que as coisas funcionam. Não são as características arquitetônicas de uma construção que definem o que é um lar. O lar até pode ter parede, teto, janela e porta, mas lar designa muito mais um sentimento do que uma construção. E por que falar tanto assim sobre palavras? Porque as palavras, a escolha de palavras, ajuda a gente a entender melhor e a interpretar uma obra. A escolha de palavras, mesmo numa pintura, costuma ter seu papel. Vamos lá então, porque quando a gente está falando de pintura, a mídia básica é a imagem. O pintor comunica através de uma escolha de cores, de linhas, de formas, de texturas. Mas tem mais, você quer ver? Olha essa pintura, por exemplo, do pintor René Magritte. O que você vê aqui? Nesse olho esbugalhado, sem cílios, nessa pupila bem pequenininha no centro da tela, na íris coberta por um céu com nuvens brancas. O que é que essa imagem te fez pensar? Em alguém sonhando acordado, por exemplo? Alguém que está deitado na relva tentando ver formas em nuvens? E se eu te disser agora que essa obra do Magritte ela é conhecida como O Espelho Falso? Isso muda a sua impressão da pintura? O título, as palavras, somada à imagem, nos dá mais informações. A partir daí, parece que o quadro quer dizer é que a informação que a gente obtém através dos nossos olhos merece ser questionada. Com esse título, esse quadro parece concordar com essa grande questão da filosofia. Os nossos olhos, eles servem como instrumentos para interpretar a verdade? Além disso, se você conhece aquele velho ditado que diz a respeito dos olhos serem espelhos da alma, isso também pode acrescentar algum significado no nome desse quadro e dessa imagem para você. O pintor pode estar comunicando que os olhos nem sempre espelham a verdade da alma das pessoas, que alguém pode mentir, inclusive com os olhos. O que acontece nessa pintura é uma relação intermediática. O título, O Espelho Falso, que foi construído na mídia verbal, chega para o quadro, para a pintura, construído na mídia visual, para agregar significado. Sem o título, a obra é uma. Com o título, a obra é outra coisa. A mesma coisa acontece na música, especialmente em músicas instrumentais. A escolha do título, então, tem esse potencial de transformar radicalmente a experiência de recepção de uma mídia não verbal. Home, ou lar, é uma faixa do disco Motivational Music for the Syncopated Soul, do guitarrista Cory Wong. É uma das 7 canções instrumentais entre as 10 faixas do álbum.
Nela, assim como em praticamente todas as outras composições, o Corey transmite uma mensagem de positividade e otimismo muito evidente. Para entender como e porquê, precisamos falar um pouco mais sobre a história desse cara, sobre alguns daqueles momentos-chave que definiram a vida dele. O Corey era uma criança bem inquieta, não demorou muito para se envolver com música. Mas a guitarra não foi a sua primeira opção de instrumento. Ele começou tocando caixa na banda da escola, o que, segundo ele próprio, foi crucial para o seu desenvolvimento como músico. Não só ele adquiriu uma apurada consciência de ritmo, que para um guitarrista de funk é essencial, mas também foi uma experiência importante para ganhar essa noção de coletivo dentro de uma banda. Isso reverbera até hoje no estilo desse cara. Além de ter uma pegada muito percussiva na guitarra, as composições dele são pensadas para a banda toda, não só para ele. Apesar de ser muito habilidoso, na maior parte do tempo ele prefere escrever música que funcione pela mistura das contribuições que cada integrante da banda pode fazer. Na adolescência, ele finalmente decide montar a própria banda de funk, inicialmente tocando baixo e depois se apaixonando completamente pela guitarra. Mas, como nem só de bons momentos é feita a jornada do herói, um grande obstáculo viria a seguir. O Corey se envolveu numa briga que não terminou nada bem. E com nada bem, eu quero dizer lesão cerebral. Durante todo o verão daquele ano, o corpo dele manifestou uma série de sintomas consequentes desse acidente. O mais assustador deles, que para mim, enquanto músico, também me desespera, foi a paralisia no braço. Depois o problema se revelou mais simples do que parecia e logo os sintomas foram embora, mas durante aquele período ele ficou completamente aterrorizado com a possibilidade de nunca mais poder tocar guitarra. Toda essa experiência fez a música assumir um valor completamente diferente para esse cara. A partir de então, o som dele ficou alegre, festivo, dançante, porque cada palhetada que ele dá é realmente um motivo para festejar. Nos últimos álbuns dele, todas as faixas são cheias de positividade e otimismo, e a canção Home é um exemplo disso. Essa faixa tem dois elementos principais, a guitarra do Corey e o piano do Jon Batiste. Esses dois elementos são brilhantemente complementares. A linha da guitarra é tranquila, aconchegante, sempre indo de um ponto A para um ponto B sem grandes surpresas. O piano faz o contrário. Existem pontos-chave em que o Jon tem que chegar ao longo da canção, mas entre esses pontos ele improvisa, dá um jeito de colocar uns acordes mais dissonantes, apimentando a música com uma certa imprevisibilidade. E estes dois elementos combinados com a bateria, que fica quase o tempo todo com uma marcação suave e constante na caixa, refletem muito bem a sensação de estar em um ambiente imprevisível, cheio de pequenos conflitos e diferenças, no qual tudo sempre se resolve e volta a um estado de segurança e estabilidade. Mas na mesma semana em que o Corey lançou Home, um outro cara usou a mesma palavra do título dessa faixa para disseminar o ódio. Esse cara é o Donald Trump. Já conhecido por suas declarações xenofóbicas, o Trump, se dirigindo à deputada Alexandra Ocasio-Cortez, nascida nos Estados Unidos, disse: "Volte para casa e resolva os problemas de lá." Aqui, a palavra home não tem nada a ver com a sensação que o Corey quis transmitir em sua canção. Na boca do Trump virou uma sentença, uma ofensa, uma forma violenta de tentar calar uma mulher latina. Existe uma coisa que é incomum entre artistas e políticos. Esses dois grupos de pessoas sabem bem da importância de uma boa escolha de palavras. E Donald Trump é exemplar nesse quesito. Trump, mais do que ninguém, tem uma escolha de palavras que é bem peculiar e própria. E a linguagem do Trump ela é tão marcante que ela inspirou diversos estudos de linguística. E dentre as várias linguistas que se dedicaram a estudar a linguagem de Donald Trump, se destaca a Jennifer Sclafani, da Universidade de Georgetown. E segundo ela, o que faz de Donald Trump um político único é o fato de que Trump não fala como um político. Quando a gente pensa num político, a gente nunca pensa em uma pessoa que fala usando palavras do dia a dia, como Trump faz. Nós pensamos em alguém que usa palavras difíceis, que fala de forma refinada e inteligente, e de forma muito mais sofisticada do que um cidadão médio. Não é o caso do Trump. Ele usa palavras sempre curtinhas, mas que são cheias de significado. Tipo win,
sad, great. Esse uso da linguagem faz Donald Trump, o milionário e astro da TV Donald Trump, parecer exatamente o que ele não é. Um homem simples, um homem do povo. No cenário político recente estadunidense, uma outra voz se destacou recentemente por soar muito do povo. Trata-se de Alexandria Ocasio-Cortez, uma garçonete do Bronx que estava trabalhando para ajudar a mãe dela, que era faxineira e motorista de ônibus escolares, a conseguir pagar a casa delas, onde elas moravam, e que elas quase perderam por falta de pagamento. Ela deu muito o que falar na mídia, especialmente porque as ideias dela são muito progressistas, especialmente no cenário estadunidense. Ela defende um sistema de saúde gratuito, acesso gratuito às universidades e o cancelamento de toda a dívida estudantil. Os opositores de Alexandria Ocasio-Cortez todos bateram na mesma tecla ao criticá-la. Ela é apenas uma garçonete. Outro aspecto da biografia dela também foi muito alvo de críticas. A sua mãe tem origem em Porto Rico. Num país onde Trump se elegeu, ao prometer construir um muro que separa os Estados Unidos do México, uma palavra está em disputa: home. Trump defende uma ideia de lar. E a quem é que pertence esse lar? Não é a quem nasceu nele, já que Alexandria Ocasio-Cortez foi excluída, mesmo sendo nova-iorquina. Agora, sabe o que tem de mais interessante e cruel nisso tudo? É que Porto Rico é um território incorporado aos Estados Unidos. Donald Trump é presidente de Porto Rico também. Por que então que Porto Rico não faz parte do que Donald Trump chama de lar? Curioso como Trump usa essa palavra para falar de uma coisa bem específica que não tem nada a ver com espaço geográfico ou limites territoriais. Tem a ver com quem ele quer ou não considerar seus semelhantes. Depois de toda essa confusão, o Corey fez questão de se posicionar nas redes sociais e dizer que o lar a que ele se referia não tinha nada a ver com o que o Trump estava dizendo. Porque artistas frequentemente têm que tomar de volta palavras que são deturpadas por políticos, porque estes costumam usar a fala para atacar, para dividir, para criar muros, enquanto a arte é sobre fazer conexões e criar pontes. Yeah. That's gonna work. That's gonna work. Gente, não se esqueçam de se inscrever no Mimimídias. Não preciso nem falar do quão incrível esse canal é, porque a participação da Clara nesse vídeo já fala por si só. Lembrem-se de ir lá, assistir os vídeos, dar um joinha e coloca lá no comentário que você chegou por causa do Isaac Ness. Até mais!